Então, gente, eu acho que a importância da gente estar conversando aqui, nesse podcast hoje sobre a doença renal, é que eu não sei se muita gente sabe, mas a doença renal até 2040, ela vai virar a quinta causa de novo. Não sei se vocês sabem, mas Fica à vontade, a gente tá ao vivo. a Pode ficar à doença vontade. renal, Tá ótimo. Pode errar e voltar à vontade, não tem problema nenhum. ela vai ser a quinta causa de morte no mundo até 2040, tá? Então, assim, esse é um tema super relevante, a gente tem que falar sobre doença renal. Hoje em dia tá muito em alta, claro, a oncologia, questão dos pacientes oncológicos, mas eu acho que a doença renal, ela vem como um tema super importante para ser debatido, não só porque está crescendo muito o número de pacientes renais, como por ser uma doença silenciosa, que a gente não sabe que ela está sendo desenvolvida. E pela maioria dos pacientes só descobrirem, muitas vezes, no estágio final, já em diálise. Então, isso é importante a gente descobrir e tratar, evitar a evolução dessa doença antes de chegar na diálise, tá? Pensando na melhor qualidade de vida desses pacientes e também diminuindo o custo aí das seguradoras de saúde, do SUS, que a gente tá vendo que tá bem complicado aí esse aumento na sinistralidade e tudo mais. Não, você tem toda a razão, principalmente porque, como você falou, doença silenciosa, o cara muitas vezes só percebe quando o rim já tá naquela situação onde ele começa a gerar sintomas de verdade, Sim. e quando isso acontece, já é uma situação já até grave, né? Sim. Não sei se foi assim que você descobriu a tua doença, mas Sim. muitas Assim, vezes é assim que o cara chega, né, Uhum. no médico e aquela correria para poder fazer um acesso, para poder dialisar. E se ele não tem plano, ele vai ter que se vincular a alguma clínica do SUS para poder fazer. Né? Nem sempre o regime de diálise ele é um regime favorável, às vezes o cara mora muito longe, às vezes o cara não consegue transporte, tem tudo isso. Sim. Então, quanto antes a pessoa se conscientizar... Tinha até aquele professor eu não conheci pessoalmente, mas ouvi falar muito dele, que é o Edson da creatina. Sim. Né? Que ele ficava fazendo Lá da propaganda UERJ. pra galera ficar dosando a creatina. Ele ainda faz. Ele tá vivo ainda, né? Tá, Faleceu. tá. Eu encontrei com ele no congresso. Ele ainda faz. Eu falei, o Alisson é muito engajado. Então, ele vai pra congresso de nefrologia, ele sai das últimas máquinas de diálise. Ele, assim, é realmente... Fantástico. Parabéns, viu, cara? Isso é muito No legal. último congresso que teve ano passado, eu fui convidado pelo doutor, o antigo presidente, né, do biênio, o doutor Oswaldo Merege, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu era o único paciente lá, fazendo cursos, inclusive. O único paciente no congresso. Engajado para melhorar o tratamento, né? Isso aí. Não, isso é fantástico. Eu acho que você que está vivendo o dia a dia do paciente é a melhor pessoa para poder perceber onde tem falha. Porque a gente, como médico, a gente entende até certo ponto. Sim, sim. A gente não vai entender o que quem vive entende. Sim. Então, vale muito a pena. Claro que a gente sensibiliza, a gente quer ajudar da melhor forma, mas acho que todos, não todos, né? Porque é muito difícil acontecer, mas assim, se grande parte tivesse essa iniciativa que você teve, ficaria tudo mais fácil, porque o conhecimento é disseminar mais fácil, né? Com certeza. E interessante que o último episódio que a gente gravou agora, o 11º, foi sobre diálise peritoneal. Uhum. E eu conhecia quase nada de diálise peritoneal, só ouvia falar. Sim. E ela me gerou um conhecimento que eu particularmente gostei muito, que é a possibilidade do cara fazer em casa, ter autonomia, sabe? Sim. O cara... E, por experiência fantástico. própria, é o melhor tratamento. É o melhor tratamento. Não, tanto o Dr. Álvaro quanto o Jadilson, que estava aqui, e a Cláudia, né, que é a enfermeira especialista em nefrologia, eles estavam justamente falando isso. Falaram, olha, as pessoas precisam saber que a diálise peritoneal ela pode ser ofertada desde o início. Sim. Precisa esperar o cara evoluir com falência de acesso para você poder, né, entrar com a diálise peritoneal. Apesar de algumas pessoas até conseguirem resgatar a qualidade de vida com a diálise peritoneal depois da falência de acesso, dá para fazer, mas não precisa ser, né? Sim, sim. Infelizmente aqui no Brasil a diálise peritoneal não é tão difundida, mas eu acho que isso tá mudando, tá? Isso vem mudando, justamente com o pessoal aí da Nefroclínicas, como você falou. Eles estão trazendo esse engajamento do pessoal com a diálise peritoneal, que é um ótimo tratamento também. Maravilha.